a maior mentira mediúnica do Brasil. Isso eu descobri em 2016. Eu não vou falar nomes porque já teve processo, tudo, mas eu vou contar a história. Eu não vou citar quem é a pessoa. Um indivíduo que praticamente enganou todo o movimento espírita. Mas sabe o que é mais interessante? É que todo mundo acreditou. Ele foi promovido por casas espíritas, pelo movimento espírita. Tipo, o pessoal achava que ele era uma pessoa boazinha. Isso. Do bem. Do bem. Uma pessoa do bem. Isso foi Isso foi em 2016, final de 2016. Teve uma casa espírita, rapaz, em Recife. Uma casa espírita que está conceituada na Zona Sul de Recife, lá do bairro de Boa Viagem, que ele ia nessa casa espírita. Eu entrei em contato com o presidente do centro espírita para avisar. Mostrei as provas, mostrei tudo, mandei tudo pelo WhatsApp para ele. Mandei tudo pelo WhatsApp. E o cara não acreditou. Foi preciso depois uma pessoa muito próxima dele lá, enfim, terminou que cancelaram, mas o cara não acreditou. Esse suposto médium entrou com 2 processos contra mim. Um civil e um criminal. Quando eu fui ver o processo, que eu olho, o presidente da casa espírita, que eu mandei tudo para alertar ele, para ajudar ele a não cair no embuste. Ele mandou tudo pro suposto falso médium. E estava tudo lá no processo, para me processar. Ele mandou tudo pro médico, pro falso médico, para me processar. Putz, você avisou o cara. Falou, ó, tá acontecendo isso. Isso. Então. Ainda teve pior. Deixa eu contar mais. Teve pior. Eu vou muito a Nova York realizar trabalho, palestras lá. E tinha um indivíduo lá, que também, um rapaz que era meu amigo. Às vezes eu ficava lá, ele me ajudava lá quando eu ia, me levava nos lugares e tal. Quando eu descobri o que estava acontecendo, eu mandei um e-mail para ele. Mandei que ele acreditava também. Rapaz, o e-mail que eu mandei, ele estava no processo. As pessoas, os próprios espíritas. Quer dizer, a minha grande barreira para levar a verdade para as pessoas, a minha maior dificuldade que eu tive, não foi os charlatões, não, foram alguns espíritas. O que acontece? Eu tive o apoio maciço do movimento espírita. A grande maioria dos espíritas, todos me ajudaram. Que alguns te entregam assim? Porque foi um pequeno número de pessoas da ala mais religiosa. O espiritismo, como eu falei no início, não é religião, muito embora no Brasil se toma o corpo como religião. Essa ala mais religiosa, mais evangélica, ela costumava dizer assim: não, meu irmão, temos que ter caridade para com o nosso irmão, temos que perdoar. Mas aí veja, aí essa turma, aí eu dizia para eles: irmão, olha, você está confundindo tolerância evangélica com conivência criminosa. É isso aí, para mim é porque, olha, Ricardo, quando um falso advogado é pego se passando por advogado, ele perde a OAB. O que é que a OAB faz? Denuncia, ele vai preso. Quando o falso médico está se passando por médico, o que é que o CRM faz? Denuncia. Mas quando o padre era pego em pedofilia lá atrás, o que é que a Igreja Católica fazia? Ela punia? Não, transferia ele para outra igreja. Então essa ala, umas religiosas do movimento espírita, uma parte dessa ala, ela copiava as igrejas, porque são esses católicos, esses protestantes que vieram de lá. Então tem aquele pensamento. Acreditando que... que tem um coitado, que tem que ter compaixão. Não, e também aquela história, sabe do quê? Do corporativismo. Exatamente. Se eu mostro e eu dou vazão que existem pessoas ruins no espiritismo, as pessoas vão acreditar que o espiritismo fraudulento. Isso que eu penso. Então, assim, excesso de zelo. Voltando à história desse suposto médico, inclusive foi matéria do Fantástico, porque os ex-trabalhadores denunciaram ele na delegacia de crimes cibernéticos do Rio de Janeiro. Eu vou chegar lá. Mas os trabalhadores denunciaram o modus operandi, falando que ele entrava lá no Facebook, fazia pesquisa, ou a gente fazia isso para ele, e a gente dava depois toda a... Não, eles contaram que eles eram voluntários lá. E tinha gente que conviveu com ele durante 2 anos lá dentro, na cozinha trabalhando, o outro operava o rádio dele e tal. E o cara tava aí com um número de seguidores enorme no YouTube, faturando bastante. E aí, quando a gente começou a denunciar, ele cancelou o canal do YouTube, tirou todas as psicografias que tinha no YouTube, ele cancelou. E os ex-trabalhadores se juntaram e foram à delegacia de crimes cibernéticos de um estado aqui. E aqui próximo. E o que acontece? Fizeram uma notícia crime. Que não foi uma queixa crime, uma notícia crime. Então, o delegado de crimes cibernéticos passou 6 meses investigando esse suposto médium. 6 meses. No final da investigação, um inquérito com 780 páginas. E mandou para o Ministério Público. Ele foi indiciado por 2 crimes. Estelionato
e denunciação caluniosa, que é toda pessoa que descobria o modus operandi, ele na delegacia prestava uma queixa e entrava com ação na justiça. Ele entrou com ação na justiça contra 2 ex-trabalhadores, 3 ex-trabalhadores ou 2, entrou contra mim. E o que aconteceu? O Fantástico soltou isso aí, a matéria do Fantástico. Foi matéria do Fantástico. Foi matéria do Fantástico isso aí. E o que aconteceu? Depois de algum tempo, o juiz, eu não lembro, analisou o caso e resolveu arquivar. Por quê? Porque alegou que ele não cobrava. Ele não tinha ganhos. Ele não tinha ganho financeiro, daquilo. porque ele não cobrava, ele dava as fotografias, o ganho dele não era direto, era um ganho indireto. Ele ganhava doações, ele recebeu muitas doações, recebeu um terreno, recebeu uma casa, recebeu onde ele construiu lá o local dele, e recebeu doações em dinheiro, muita coisa ele recebia. Então o ganho dele era indireto. Então, para a justiça, não se caracterizou estelionato. Então, para que fique claro, porque ele disse por aí até hoje que a justiça analisou e viu que ele era autêntico. E as pessoas acreditam nessa narrativa. Acreditam que fala. Mas a justiça nunca avaliou as psicografias. Simplesmente ela arquivou porque entendeu que ele não estava ganhando dinheiro financeiramente. Aí arquivou. Só que o que acontece? Como ele entrou com 2 ações contra mim... Não tinha que eles falaram que não tinha mérito. Sim. É tipo assim, não adianta, a justiça não tem como decidir aqui porque não há um lesar. Isso. Aí o que aconteceu? O dano foi indireto, o ganho foi indireto. Aí o que aconteceu? Como ele entrou com 2 ações contra mim, a primeira foi uma ação criminal, ele chegou lá na audiência, quando chegou lá para poder... Fez um acordo. Por quê? Porque o que aconteceu? Ele, quando descobriu que eu estava sabendo toda a verdade, ele começou a dizer nas redes sociais que um pesquisador da região das praias do Nordeste, que vive muito bem, ligou para casa dele, falou com a esposa dele, ameaçou sequestrar ele e espancar ele publicamente, e a esposa estava grávida, e ele perdeu, e a esposa dele perdeu a criança. Esse pesquisador é um assassino. Ele não citava meu nome, mas se subentendia que ele estava falando de mim. De você. Aí o que aconteceu? Eu não entrei com ação contra ele, nunca entrei com ação contra ele. Eu entrei com 2 pedidos de explicação à justiça, que não é ação. Tanto que ele nem era obrigado a ir. Para ele dizer quem é o assassino do filho dele, para ele apresentar o BO, quem foi a pessoa, para a gente saber quem era esse assassino. Que ele estava falando quem era o assassino, que assassinaram o filho dele com um pesquisador da região das praias do Nordeste, né? Então, assim, se subentendia. Aí o juiz olhou e disse: não foi, o cara mora no outro estado, eu vou incomodar o cara, não tem nenhuma prova que ele tá falando seu nome aqui, eu não vou chamar ele, não. Então, nunca foi ação, nunca entrei com nenhuma ação contra ele. Mas as 2 ações que ele entrou contra mim, entrou essa criminal, que quando ele chegou lá, aí ele não quis acordo. Aí o juiz olhou para ele e disse: olha, então eu vou trazer a questão do assassinato pra gente, vou colocar aqui também em pauta. Aí ele começou a chorar, ficou desesperado, pediu para fazer o acordo, fez o acordo, chegou pro juiz e disse: posso dar um abraço nele? Aí ele que veio me dar um abraço. Começou a chorar, disse: eu te perdoo. Quer dizer, uma cena típica que você, inclusive, fez uma leitura, uma análise dele, né, desse rapaz, que a gente não sabe. Quem quiser saber, tem que procurar todos os vídeos lá. A gente não sabe quem que é, mas eu fiz a análise dele. E chegou a uma conclusão bem interessante, né? Olhou que fez uma análise bem interessante. Mas, enfim, vamos entrar nesses detalhes. E o que aconteceu? E na ação civil, eu mandei todo o dossiê das cartas com as informações das redes sociais, mostrei toda a minha pesquisa, porque a minha pesquisa eu passei 3 anos pesquisando esse rapaz. E a minha pesquisa bateu exatamente com o inquérito policial, com a conclusão da polícia, da delegacia especializada em crimes cibernéticos, né, que é especializada. Então, o juiz olhou, viu minha pesquisa, viu o material que eu mandei, inclusive minhas testemunhas. Quem foram minhas testemunhas? Pessoas que desfrutaram da intimidade dele por mais de 2 anos. Aí a juíza viu e eu ganhei a ação, quer dizer, consegui provar que eu estava falando a verdade. E aí ele recorreu, perdeu de novo. E aí ele entrou contra a Rede Globo, contra o Fantástico. Perdeu de novo, perdeu 3 vezes, já pode pedir música. Pode pedir perdeu música de novo. Perdeu de novo. Durante esse processo, foi o que eu fiz. A gente criamos um manifesto. Foi um documento onde nós não citamos o nome dele, nem o nome de nenhum médium, mas foi um manifesto em apoio às vítimas das fraudes, que foram muitas, e a preservação dos médios sérios. Consegui quase 100 assinaturas. Federação Espírita do Japão, Federação Espírita dos Estados Unidos, aliás, ex-presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos assinou, Federação da Paraíba, Federação do Ceará,
Associação Brasileira dos Psicólogos Espíritas, Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, Associação dos Juristas Espíritas do Ceará, muita gente importante, até um ex-ministro da saúde de um governo passado assinou também um manifesto, que ele também era espírita. Enfim, então conseguimos reunir um número muito grande de lideranças espíritas. Todos assinaram em apoio. Só quem não assinou, eu procurei todas as lideranças espíritas, só quem não assinou foram os palestrantes famosos. Não quiseram se comprometer. Os palestrantes espíritas. Espíritas, os famosos da Movimento Espírita, que não eram, na verdade, alguns deles, que não eram ninguém, não eram pessoas públicas, mas que se tornaram público através do movimento espírita, através das palestras, das redes sociais, ficaram conhecidos, bem conhecidos, se tornaram lideranças espíritas, não quiseram se comprometer. Foram omissos, foram coniventes. E como é que faz para saber se a pessoa realmente está fazendo uma comunicação? Até porque eu acredito que os médiums honestos, eles devem até querer entender o que está acontecendo com eles. Até querer falar, olha, o que é isso que está acontecendo comigo? Existe uma forma de você conseguir fazer um teste voluntário, se a pessoa falar, eu queria me voluntariar para saber se não é vozes da minha cabeça, sim, ou se realmente tem um fundamento aqui com essa conexão. É muito boa essa pergunta, porque essa é a primeira característica que eu consegui encontrar para ter a certeza da autenticidade do médium. É o médium estar aberto à pesquisa. O médium autêntico, ele quer entender o que se passa com ele. Ele está aberto à pesquisa, tanto que eu levei os médios para a Universidade Federal do Juiz de Fora. Eles toparam pesquisas, eles estão abertos à pesquisa. O charlatão, ele não topa. Ele faz o seguinte, ele diz que aceita. Não, tudo bem, eu topo. Mas quando chega na hora, ele inventa uma desinteria, inventa algum problema e não vai. Porque ele sabe que se for, vai ser descoberto num ambiente controlado, monitorado, filmado, gravado com pessoas sérias ali, não tem como ele fraudar. Então essa é a primeira característica. Teve um deles, teve um outro, a gente falou de um, eu vou falar aqui de vários, pra você ter noção do tamanho da gravidade da situação. Teve um que, esse era o seguinte, esse respondia a 5 inquéritos por estelionato. Eita! E teve 2 mandados de prisão decretados. Quando eu tive em Teresina, no Piauí, uma família, 2 garotas me procuraram. Guilherme, por favor, me ajude. Eu digo, por quê? Porque esse indivíduo, disse o nome do rapaz, ele que é médio, ele tá na minha casa hospedado, porque saiu o mandato de prisão dele. E ele precisa de 70 mil para pagar o advogado. E minha mãe tá querendo receber uma carta dele, do meu pai, que morreu. E ele deu a carta do meu pai. E ele tá lá chorando porque precisa de 70 mil para pagar o advogado. Minha mãe deu 70 mil reais para ele. Nossa. Pra ele pagar o advogado. Vá conversar com minha mãe. Eu conversei com a mãe, não adiantou nada. Rapaz, o cara recebeu o dinheiro. Depois disso, aí conseguiu de graça, porque eles conseguem, né? Eles conseguem poder de persuasão, se tem bom poder de persuasão, consegue advogado de graça, começam a chorar, consegue gratuidade, consegue advogado de graça, enfim. Ele pegou o dinheiro, pegou a namorada e foi pra Europa passear, com 70 mil. Colocou, um cara mandou as fotos pra mim, eu tinha as fotos dele passeando de gôndola em Veneza, com a namorada. E depois ele foi denunciado pela própria noiva, que separou dele e contou tudo. E esse rapaz, ele ia fazer uma pesquisa em Porto Alegre, uma pesquisadora, a coitada, comprou a passagem, comprou tudo, disse a ela que ele não ia. Ela comprou a passagem, ele foi, quando chegou lá, inventou um problema, não foi passeio, foi pra Gramado, conhecer Canela, conhecer Gramado, foi pra lá. E o interessante é que esse rapaz ia muito ao Rio Grande do Sul, para enganar lá, fazer fotografia fraudada lá, coletando das redes sociais. Aí o que aconteceu? Ele cobrava assim, ele pedia dinheiro para ajudar a cesta básica, porque uma das características é o trabalho social. A grande cortina de fumaça do charlatão é o trabalho social. Porque o médio sério, como o Chico, fazia o trabalho social, o médio sério faz o trabalho social. Geralmente o médio sério faz com o dinheiro dele, com a doação dos direitos autorais dos livros, ele dá. E o charlatão, geralmente, ele pede o dinheiro, diz que é para caridade, faz uma caridade ali e fica com o restante. Ele faz isso. Entendeu? Então, esse rapaz, ele pedia cesta básica, que é o que eles pedem muito hoje. O charlatão é tal da cesta básica, para ajudar. Não, eu preciso de cesta básica, eles pedem isso. Entendi. E aí, esse rapaz foi lá,
Né? Começou a andar Rio Grande do Sul todo para fazer a psicografia fraudada. Aí as pessoas, as lideranças espíritas do Rio Grande do Sul me ligaram. Guilherme, por favor, vem aqui no Rio Grande do Sul fazer umas palestras para ensinar as pessoas a identificar um fenômeno autêntico de uma fraude. Eu fui. Eles mandaram a passagem, fui para Uruguaiana, Santa Maria, aquela região toda. E aí, depois o pessoal ligou, disse, olha, foi muito bom, o pessoal tá aprendendo, quer que você venha novamente. Aí um dos dirigentes ligou para mim, um presidente de uma casa espírita, olha, não vai dar para trazer você. Eu digo, por quê? Porque uma pessoa, uma senhora ligada à Federação Espírita, não quer que você venha para cá, não. Porque você fala de fraude. Eles não querem, quer dizer... O comparativismo, de novo. Rapaz, veja que paradoxo. A Federação, ela não teve força para impedir que um charlatão fosse lá fraudar, alegando porque ele estava fazendo as fraudes em casas que não eram vinculadas à Federação. Mas a Federação conseguiu impedir que um palestrante sério, com um livro publicado, com um trabalho reconhecido, inclusive fora do Brasil, fosse lá para orientar as pessoas, seguindo as orientações de Allan Kardec. Kardec escreve 2 capítulos, Ricardo, só orientando os espíritas como agir diante das fraudes. Kardec chama a fraude no século XIX de nova indústria. Ele manda, na pergunta do Livro dos Espíritos, uma das perguntas que tem lá, uma das orientações de Kardec, ele colocou essa pergunta lá, que é dever de todo espírito espiritualista, quando encontrar um médium fraudando com a boca na botija, é dever desmascarar. Kardec ele colocou essa palavra lá, desmascarar. Ele colocou essa frase lá, que é dever desmascarar. Quer dizer, as pessoas esqueceram. Quer dizer, demonstra falta de conhecimento doutrinário dessas lideranças, não conhece o espiritismo, não conhece. Tem um terceiro indivíduo, um outro, que também está fazendo isso dentro do movimento espírita e está sendo promovido, inclusive, por divulgadores espíritas. Já promoveu, esse divulgador espírita já promoveu esse do Fantástico e agora está promovendo esse outro. Que o que é que ele faz? Ele tem um local, ainda vou dizer o estado, interior de Minas. E ele tem um local lá, na cidade do interior, então as pessoas vão para lá. Então são caravanas. Eu descobri que ele põe gente dele, ele tem equipe, ele põe gente dentro das caravanas. E mulheres se passando por mães lutadas, vai conversando com a pessoa e vai pescando dentro do local, dentro do auditório, é o dia todo lá dentro, eles ficam lá o dia todo, tem uns que dormem lá, então eles botam pessoas lá dentro e vai coletando informação daquelas pessoas, e as pessoas na sua dor maior, vai contando. Eu alertei muita gente que recebeu carta, eu alertei. Então quando eu lembro que tinham pessoas que eu ia alertar, mostrava, olha, pegava a carta da pessoa, olha, tá, tudo aqui na internet. A pessoa ficava com ódio de mim. Com ódio. E eu fui tão agredido, pra você ter uma ideia. Eu tive porque que você mostrava porque fraude. eu mostrava a fraude, a pessoa, não, você tá com inveja, porque ele tinha, o outro lá criava a narrativa, dizendo que eu tava com inveja, que eu tava querendo ganhar dinheiro com os livros dele, inventava mil e uma coisa. O cara investigou minha vida toda pra tentar tentar de alguma forma denegrir minha imagem, não conseguiu. E pra você ter uma ideia, eu fui atacado, eu fui agredido por essas pessoas, a ponto de eu ter que mover, fui ameaçado, a ponto de eu ter que mover 6 ações criminais. Eu entrei contra 6 pessoas. Tive que entrar porque eu tava com medo. E essas a pessoa me ameaçando, porque eles eram instigadas pelos falsos médios. Na verdade, Ricardo, eu nunca entrei nisso para desmascarar médium. Muito pelo contrário, eu entrei para legitimar a psicografia autêntica como uma prova da sobrevivência à morte do corpo, como do contínuo da vida. Eu entrei para isso, só que durante essa construção eu me deparei com situações... acho que são faces da mesma moeda. Ao mesmo tempo, você vem com a prova de que a coisa realmente existe, é real, e também mostra que tem charlatões. Então, e é legal isso, né? Porque a dualidade, existe, porque às vezes só tem um lado, aquele que, só vou desmascarar, porque tudo é aqui, tudo é mentira, tudo é o ateu indo atrás. É a negação dogmática, né? É o ateu indo atrás e desmascarar tudo, né? E você faz os 2 papéis, né? Você fala, olha, tem coisa séria e tem coisa que é de charlatão. Mas eu vou dizer a você, o preço que eu paguei por denunciar foi muito grande. Hoje eu sou mais temido do que querido em muitas casas espíritas. Muita gente não me convida para congresso, nada por conta disso. Não, ele fala de fraude. Pessoal... Rapaz, se eu lhe contar aqui, eu vou contar, mas não vou dizer o nome. Antes da gente denunciar aquele médium do Fantástico, teve uma liderança espírita, um cara conhecido da área da psicologia, que eu fui fazer um trabalho em Londres, fazer um trabalho lá com o Newton em Londres, e quando eu cheguei em Londres, um rapaz que recebeu a gente lá estava com encomenda e queria que eu entregasse a esse rapaz da área da psicologia,
que é palestrante, famoso, e ligou pra ele pra avisar que eu tava lá. Esse rapaz aí tá sugando os médios, esse rapaz, em outras palavras, quase me chamou de charlatão. O rapaz lá me agrediu, eu fui agredido moralmente, até fisicamente. O cara me deu 3 tapas no peito aqui, por conta desse indivíduo, que hoje tá muito rico. Esse é o problema. Ficou conhecido, né? Ficou conhecido, não por conta do espiritismo, mas porque se tornou conhecido, né, e se vendeu. Né? Pois é, esse é o problema, né? Cara, eu acho que o seu trabalho é fantástico. Mais uma vez, o pessoal quer conhecer o Guilherme Velho. Ele tem livros aqui na Amazon. Rapaz, né? eu tenho um livro Vida aqui. Após a Vida. Tem o site, tem o Instagram, tem o YouTube. E eu acho que é um trabalho muito sério, que é o seguinte: se você realmente quer abraçar o espiritismo, eu acho que você tem que saber como se proteger do que não é o espiritismo, do que não é a mediunidade. Mediunidade, né? Exatamente. Porque eu vou dizer a você, depois de conviver com essas mães, com esses pais enlutados, e você imaginar que alguém tá brincando com a dor dessa, meu amigo, você pode esperar qualquer coisa do ser humano.